voltar um pouquinho sobre o povo de Israel. Queridos, quando nós olhamos para o louvor, essa mesma palavra, esse termo, o louvor e a adoração são os principais meios que Deus escolheu para receber glória para si. Deus escolheu louvor e adoração como principais meios de ele receber honra, glória que vem dos homens. Você sabia que Deus, ele é soberano? Deus, ele tem todos os atributos que nenhum ser humano na face da terra tem. Eu já havia compartilhado com a minha igreja, os que estão me assistindo, nós temos atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Deus, ele tem alguns atributos que ele pode compartilhar com seres humanos. Esses atributos, como amor, como justiça, como santidade, Deus, esses atributos, ele consegue compartilhar conosco. Mas existem atributos que são incomunicáveis. Deus não compartilha esses atributos com ninguém na face da terra, nem com os anjos. Então, Deus, ele existe para ser adorado. Deus existe para receber glória, honra, majestade, louvor e adoração que vem dos homens. Ou seja, nós, eu e você, fomos criados com o objetivo principal de louvar a Deus, glorificar a Deus, enaltecer o nome do nosso Deus. E Deus, ele reservou o louvor e adoração como principais meios de receber honra e glória. Então entenda o valor, a importância e a profundidade do louvor e adoração que Deus espera receber da parte dos homens. Mas como nesta noite nós estamos compartilhando nossa série, estaremos compartilhando a série das mensagens sobre o louvor. O louvor, quando você busca o termo louvor no hebraico, quer dizer elogiar alguém, falar bem de alguém. O louvor significa aplaudir. Deus abençoe meu irmão João Zembo, ele sabe o que estou falando. Nós em África temos esse privilégio. Quando nós estamos louvando a Deus, as minhas irmãs na igreja, elas sabem que eu não gosto de um culto muito preso, um culto muito tradicional. Eu gosto de louvar a Deus do meu jeito, porque isso já está no meu sangue. Louvar a Deus. Então louvor significa aplaudir, elogiar, falar bem de alguém, enaltecer, glorificar, bendizer. Essa palavra louvor, veja a profundidade dessa palavra. É falar bem de alguém. Se alguém merece o reconhecimento na face da terra, que nós precisamos falar o bem dele, não é o presidente da República, não é o pastor Nunes, não é o irmão e a irmã que está nos assistindo,
a pessoa que precisa estar diariamente em nossos lábios, falando bem dele, é o soberano Deus. Eu não estou dizendo que você não pode falar bem das pessoas, mas imagina só, se alguém te deu um auxílio, você já falou, alguém pagou, suponhamos, a conta de luz, você não tinha esse meio, alguém que te ajudou, por intermédio dele, você conseguiu um emprego, estamos a falar, estou colocando isso entre aspas, né? Embora que todas essas ações, nós sempre enxergamos Deus. Sempre aprendi com meu professor da teologia sistemática, um padrinho nosso, alguém que eu amo muito, Dr. Wellerson. Ele tinha nos ensinado o seguinte: toda ajuda que você pode receber de alguém, você precisa ver Deus no meio dessa ajuda, dessa ação. Ou seja, ninguém pode me ajudar, ninguém pode me abençoar sem que Deus toque o coração desse indivíduo, sem que Deus promova essa ação no coração desta pessoa. Então, toda ajuda que vem da parte dos homens, primeiramente eu enxergo Deus, eu enxergo o soberano Deus, eu enxergo a ação de Deus na vida desta pessoa. Antes de agradecer a pessoa, antes de falar o bem desta pessoa, eu primeiramente preciso enxergar Deus, agradecer Deus, bendizer Deus, elogiar Deus, falar bem de Deus, glorificar Deus. Porque ninguém na face da terra, por livre vontade, sem que haja ação divina, alguém chega ao seu lado, te deu uma oferta, te abençoa, te deu um auxílio. É Deus usando as pessoas na face da terra. Então você entendeu por que eu disse que alguém que precisa o nosso reconhecimento diário, alguém que nós precisamos elogiar, falar o bem, enaltecer, bendizer, glorificar na face da terra, é o Deus, o Criador dos céus e da terra. Posso ouvir amém? Glória a Deus. Essa pessoa é Ele que deve ocupar o primeiro lugar de honra, de glória. O louvor é um reconhecimento de um favor, de um bem que alguém fez para você. Ah, aleluia! O louvor é um reconhecimento. O louvor, esse reconhecimento que eu tenho, é um reconhecimento de um bem, de uma bondade, de algo que alguém fez, me abençoou, me auxiliou. E aí, se você olhar na sua Bíblia, sabe, é um texto bíblico, parece que a minha igreja me viu várias vezes falando desse texto bíblico. Eu falei, hoje estou fazendo a introdução de nosso tema, tá? Por isso não vamos correr. Nós teremos dias, vamos mergulhar sobre o louvor e adoração. Mas um texto bíblico que a igreja sempre me ouviu falar, esse texto bíblico está gravado no meu coração. E esse texto bíblico sempre me leva a reconhecer que tudo que eu posso conquistar na face da terra, todas as minhas conquistas,
que eu posso conquistar na face da terra, eu sempre atribuo a Deus como a pessoa principal que tem me abençoado, que tem me concedido o que eu tenho na face da terra. Veja o livro de João, capítulo 3, verso 27. Você vai concordar comigo que nada acontece por acaso. Para os filhos de Deus não existe sorte. Para nós não existe sorte. Ah, não, para mim é sorte. Não. Não é sorte. Tudo que acontece na sua vida, na minha vida, é a providência divina. É Deus agindo. Deus pode usar ímpios, Deus pode usar filhos de Deus, Deus pode usar qualquer pessoa que Ele quer usar para nos abençoar. Veja o que João falou, capítulo 3 de João, verso 27. Respondeu o João: o homem não pode receber coisa alguma, eu vou acrescentar, na face da terra, se do céu não lhe foi dada. O irmão está perguntando o livro João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 27. O João está dizendo, o irmão, a irmã que está me assistindo, eu que estou aqui ministrando, nada podemos conquistar na face da terra se do céu não foi lhe dado. Ou seja, você não pode conquistar nada na sua vida sem que haja aprovação de Deus, sem que haja a mão do Senhor, sem que haja ação divina na sua vida, no seu ministério, na sua vida familiar, nos seus estudos, no seu trabalho, na sua vida financeira. Tudo depende de alguém que está nos céus. Ora bem, então se tudo depende de Deus, tudo que acontece em nossas vidas não é sorte, como diz lá o pessoal lá de fora. Tudo que acontece em nossas vidas, temos a pessoa principal, a personagem principal, que é o nosso Papai dos céus. Então, Ele merece o nosso louvor. Ele merece o nosso reconhecimento. Porque o louvor é falar bem de alguém, elogiar alguém, bendizer alguém, enaltecer alguém, glorificar alguém. Todas essas colocações, a única pessoa precisa ocupá-los. Todas essas colocações, a única pessoa merece receber. O nosso louvor é o nosso Deus. É o soberano Deus. É o nosso Papai dos céus. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Então você entendeu a profundidade do louvor? Veja, hoje eu estava olhando um trecho de uma reflexão. Eu ministrei no ano que eu cheguei aqui no Brasil. E eu tinha dito o seguinte ao povo de Deus. Deus, Ele é soberano. Ele é o Todo-Poderoso. Deus tem todas essas qualidades. Mas existe coisa que Deus não consegue fazer. Existe coisa que Deus não sabe fazer. Embora que Ele criou os céus e a terra pelo poder da palavra dele, a Bíblia de
Hebreus capítulo 11 nos afirma isso, começando o verso 3. O que nós enxergamos, que palpamos, Deus criou pelo poder da sua palavra, trouxe ao invisível, o que se tornou visível. Mas existe coisa que Deus não sabe fazer. E que Ele não pode fazer. Ele não consegue fazer. É se adorar. Deus não consegue se adorar. E Ele não pode se adorar. Deus, a única limitação que você pode enxergar em Deus, exatamente isso. Ele não se adora. Porque Ele é soberano. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é um infinito Deus. Ele é o começo e o fim de todas as coisas. Deus não consegue se adorar. Por essa razão, Ele criou os seres humanos. Isaías fala disso, que nós fomos criados para o louvor dEle. Nós fomos criados para glorificá-lo, para adorá-lo, para enaltecê-lo. Eu e você existimos com essa finalidade: glorificar aquele que nos criou, aquele que criou os céus e a terra, e aquele que sustenta o universo, as nossas vidas, pelo poder da palavra dele. Deus não se adora. O que Deus espera de ti e de mim, exatamente isso, é que nós reconheçamos, existimos para o louvor dele. Existimos para louvá-lo. Eu falei, estou fazendo a introdução. Nós vamos mergulhar no texto bíblico. Nós vamos estudar, vamos aprender, vamos descobrir. Faremos uma descoberta das grandes lições do texto bíblico que nós lemos na vida de Josafá. Com o tema, o louvor como arma de guerra. Veja bem, queridos. É difícil definir uma forma ou receita de como adorar a Deus. Você estudando a Bíblia, você encontra alguns métodos como Davi, como os reis, sacerdotes, né? Juízos, pessoas que nos antecederam na fé, como eles adoravam o Senhor. Mas eu quero dizer para você, dificilmente ter uma fórmula que eu posso passar para você, que um pastor pode passar para mim, de como adorar a Deus, de como louvar ao Senhor, porque a adoração e o louvor é algo espiritual. É algo muito mais espiritual. É algo íntimo, mas ao mesmo tempo é pessoal. Eu e você aprendemos na Bíblia como adorar a Deus. Mas difícil definir uma fórmula, uma receita de dizer que, olha só, nós que somos batistas, nós vamos adorar a Deus desse jeito, do começo ao fim. Ah, nós que somos assembleanos, nós vamos adorar a Deus desse jeito, do começo ao fim. Nós que somos presbiterianos, vamos adorar a Deus desse jeito. Não, existe questão de doutrinas. Temos a doutrina batista. Temos a doutrina presbiteriana, a doutrina assembleana. Mas quando se trata a questão de louvor e adoração, é difícil termos uma fórmula. Para que você tenha essa fórmula,
de como você louvar, adorar a Deus. Porque adoração e louvor é algo espiritual, é algo íntimo e algo pessoal. Isso vai depender dessa comunhão, dessas descobertas que você vai tendo na revelação da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele é livre e ele é soberano. Ele age na vida das pessoas de modo totalmente diferente. O jeito que o Espírito Santo age na minha vida, eu não vou querer que a irmã Nancy, a irmã Geni, o irmão João, o irmão Emanuel, o irmão Lopes, que possa me imitar do meu jeito de adorar a Deus, de ministrar, de louvar ao Senhor. É algo pessoal, é algo íntimo e algo espiritual. Então, cada pessoa